Graças a paz, irmãos. Estamos mais uma vez na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 30, 31 e 32 do livro do profeta Jeremias. Eu gostaria mais uma vez, mais um dia, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, fazermos a leitura. Capítulo 30 do profeta Jeremias está escrito: a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei aos seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada um homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente, porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser ligado. Não tens remédios para que possa curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados eu fiz essas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubaram serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, e te sararei das tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamo de enjeitada, dizendo: é Sião, porque ninguém já pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão acanhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles. E farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor? E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. E eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, uma tormenta varredora, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isso. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo.
Porque assim diz o Senhor: o povo que escapou à espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das gentes. Proclamai e cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. E aluzei aos ribeiros de águas por caminhos direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor o seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim virão e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros, e aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora os seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existe. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides. Aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, desde Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá
com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre elas para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananiel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Gerede, e virá-se-á para Goá, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, este ano foi o ano 18 de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia, Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encarcerado, dizendo: porque profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu visite, diz o Senhor. Ainda pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananiel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, no pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananiel, filho do meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, e subscrevi o auto, e selei-o, e foi confirmado por testemunhas, e passei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei o auto de compra, tanto que estava selado conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. E dei o auto de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, perante os olhos de Hananiel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura de compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Tu usa de benignidade com milhares e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos depois dele, o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais maravilhosos na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens nesse dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com o braço estendido, e com grande espanto, e lhes deste essa terra que juraste aos seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandasse que fizessem, eles não fizeram, pelo que ordenaste lhes sucedesse todo esse mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor: compra para ti o campo por dinheiro, e faze o que o atestem testemunhas. Embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus, então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, e porão fogo a essa cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações aos outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira, com as obras das suas mãos, diz o Senhor, porque para minha ira e para meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença, por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles, seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para minhas costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as minhas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde houver lançado a minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nela seguramente. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos depois dele. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nessa terra
certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu farei sobre eles todo o bem que eles tenham prometido, e comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está dada na mão dos caldeus, e comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque eu os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulos 33, 34 e 35. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir.